Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Isaac e hoje a gente vai resolver uma questão sobre sistema digestório. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Então, vai funcionar no mesmo esquema. Duas resoluções. A primeira resolução vai ser uma resolução mais detalhada e mais demorada, tudo bem? E a segunda resolução vai ser uma resolução mais rápida, que vai estar lá no finalzinho do vídeo, tudo bem? Então, bora lá. Vamos começar com a primeira resolução neste exato momento, ok? Vamos ler o texto agora. Para serem absorvidos, vamos marcar essa palavra aqui, ó, absorvidos. Para serem absorvidos pelas células do intestino, os lipídios, olha o tanto de palavras importantes. Os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios. O que são lipídios? Lipídios são gorduras, tudo bem? São gorduras. Os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Durante a resolução, eu vou explicar o que significa esse termo emulsificar, beleza? Não se preocupa com isso, que eu vou explicar, tá bom? Vamos continuar lendo. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Olha que beleza, dos ácidos biliares. O que são ácidos biliares? Ou também chamado de sais biliares. Sais biliares pertencem à composição da bile. O que é bile? Bile é uma substância produzida pelo fígado. Então, o fígado produz a bile e a bile ela é armazenada na chamada vesícula biliar. Ácidos biliares pertencem à composição da bile, tudo bem? E a bile ela é produzida pelo fígado, ok? E a bile ela é armazenada na vesícula biliar. Tranquilinho? Vamos continuar lendo. A ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, vamos marcar. Visto que os lipídios, as gorduras, né, apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. A água, ela é polar. O lipídio, a gordura, ela é apolar. Tudo bem? Então, por isso que o óleo, né, os lipídios, as gorduras, elas não se misturam com a água. Elas são insolúveis em água, porque o lipídio é apolar. A água é polar. Lembra daquela regrinha? Semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Como a água e o óleo não são semelhantes, eles vão ser insolúveis. Tudo bem? Vamos ler o comando agora. Esses ácidos, que ácidos? Os ácidos biliares, que pertencem à composição da bile, atuam, esses ácidos atuam no processo de modo a. E tá aqui as alternativas. Então, o seguinte, eu já dei até o spoiler, né? É uma questão sobre sistema digestório. Tudo bem? E como está falando de ácidos biliares, está falando de emulsificação, está falando de lipídio, eu vou começar explicando sobre o sistema digestório, tudo bem? Até chegar nessa parte do fígado, ok? Fica até o final desse vídeo que você vai ter um bom proveito e um bom conhecimento a respeito do sistema digestório e também do fígado, tudo bem? Então, bora lá entender um pouquinho de sistema digestório. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre esse sistema digestório? Primeiramente, para que serve o sistema digestório? Né? Nós temos várias funções,
Mas a mais importante do sistema digestório é pegar macromoléculas e transformar em micromoléculas. Macromoléculas são moléculas grandes. Me dê exemplo. Me dê exemplo, Isaac. Gorduras, carboidratos e proteínas. Tudo bem? Os carboidratos, eles são transformados em glicose. As proteínas são transformadas em aminoácidos. As gorduras, né, os lipídios, são transformados até ácidos graxos. Essa é a principal função do sistema digestório: transformar macromoléculas, moléculas grandes, em moléculas pequenininhas. Tudo bem? Além dessa função de digestão, nós temos várias outras funções. Quais são elas? Vem comigo. Olha aqui, ó. Ingestão. Tudo bem? Ó, ingestão. Processamento mecânico. O que seria esse processamento mecânico? Dente. Né? Quando você come algo, você não mastiga, então você faz quebras mecânicas, né? Você mistura através da língua quando você vai comendo, beleza? Tranquilinho. Isso é processamento mecânico. Você vai balançando o alimento para um lado, para o outro, através dos dentes, através da língua, tudo bem? Então, os dentes, a língua, tudo isso favorece o processamento mecânico, ok? Digestão. A digestão é a quebra química. Como assim quebra química? Através das enzimas, eu consigo fazer a digestão, tudo bem? A gente vai ver isso, ok? Secreção, por exemplo, a produção da bile. A bile é uma secreção produzida pelo fígado. O suco pancreático também é uma secreção produzida pelo pâncreas. Tudo bem? A absorção. A maior parte da absorção dos nutrientes acontece lá no intestino delgado, uma região muito conhecida chamada de duodeno, que possui cerca de 25 centímetros de comprimento. Além de absorção, também tem excreção, compactação, que seria a formação do bolo fecal, das fezes. Tranquilinho? Então, nós temos várias funções do sistema digestório. Tudo bem? Então, você sabe o que é o sistema digestório. É o sistema que está relacionado à digestão. Tranquilinho? Vamos lá. O sistema digestório, ele é composto pelo trato digestório, ou também chamado de tubo digestório, mais órgãos acessórios, que também é chamado de órgãos anexos, ok? Bem tranquilinho. Trato digestório mais órgãos acessórios, que é também chamado de órgãos anexos, ok? Esse é o sistema digestivo, é o sistema digestório. O sistema digestório, ele é composto pelo trato digestório mais os órgãos acessórios. Também é chamado de órgãos anexos. Tudo bem? O trato digestório, ele pode ser chamado de tubo digestório, porque o trato digestório se parece como se fosse um tubo onde o alimento ele vai passar desde a boca até o ânus. Beleza? Então, é formado basicamente por um tubo. O alimento ele vai passar desde a boca até o ânus. Caso não consiga absorver, vai ser eliminado pelas fezes, tudo bem? E como é que é esse trato digestório, esse tubo digestório? Começa pela boca, depois passa pela faringe. A faringe comunica dois sistemas. Comunica o sistema digestório e o sistema respiratório. Por quê? Porque se for da faringe até a laringe, é sistema respiratório. Agora, se for da faringe até o esôfago, é o sistema digestório. Então, a faringe comunica dois sistemas. Se for da faringe para a laringe, vai ser sistema respiratório. Agora, se é da faringe até o esôfago, que é o trajeto normal do alimento, né? É sistema digestório. Tudo bem? Então vamos lá, ó, começa na boca, depois vai faringe, depois esôfago. Esse aqui é o sentido do alimento, tá bom? Aqui na boca, o alimento ele é chamado de bolo alimentar,
Porque quando a gente mastiga, vai misturando saliva, aí vira bolo alimentar. Tudo bem? Então, ó, o bolo alimentar está aqui na boca, ele passa pela faringe. A faringe é um tubo, né? O esôfago também é outro tubo, beleza? Então, ó, o bolo alimentar está aqui no esôfago. Ele vai passar para o estômago. Aqui no estômago, nem é chamado mais de bolo alimentar, é chamado de quimo. Quimo, beleza? Quimo. O quimo é passado para o intestino delgado. Aqui já é chamado de quilo. Aí depois, ó, temos o intestino delgado. Aqui vai acontecer a maior absorção dos nutrientes, tudo bem? É aquilo que a gente comeu em excesso, que a gente não absorveu, vai formar o bolo fecal. O bolo fecal seria as fezes, né? Que é uma das funções do sistema digestório, que é formar o bolo fecal. Tudo bem? Então, aqui no intestino grosso, vai formar o bolo fecal. Aquilo que a gente não absorveu, ou a gente comeu em excesso, tranquilinho? Vai entrar aqui no ânus, ó, e vai embora. Vai ser liberado, tudo bem? Esse aqui é o trato digestório. Agora nós temos os órgãos anexos. Como assim órgãos anexos? Órgãos anexos, como o próprio nome diz, eles são acessórios. Eles vão auxiliar o trato digestório. Tranquilinho? Eles vão auxiliar, eles vão ajudar o trato digestório. Eles vão ajudar o sistema digestório. Como assim ajudar? Olha aqui, ó. Nós temos os órgãos anexos, ou também chamado de órgão acessório, né? Os órgãos acessórios. Quem são eles? Os dentes, aí, ó. Dentes são órgãos acessórios, né? Eu faço uma quebra mecânica, um processamento mecânico, né? Quando eu me alimento de algo, eu mastigo e com o auxílio da língua, ó, eu balanço muito bem, né, o bolo alimentar aqui dentro da minha boca. E nós temos aqui, ó, os órgãos glandulares. Quem são os órgãos glandulares? Olha aqui, ó. Quem são os órgãos glandulares? As glândulas salivares. Como assim glândulas salivares? São aquelas estruturas que produzem saliva. A glândula parótida, submandibular, a sublingual, são glândulas que produzem saliva. Aqui na boca acontece bastante a digestão de carboidratos. Tudo bem? Porque aqui na saliva, produzida pelas glândulas salivares, produz uma enzima que digere o amido. O amido é um carboidrato muito conhecido. E qual é o nome dessa enzima? Amilase salivar. Salivar vem de saliva. Amilase vem de enzima que digere amido. Amido é um carboidrato. Tudo bem? Então, ó, glândulas salivares. Temos o fígado, assunto da nossa questão. Já já vamos falar sobre ele. E temos o pâncreas, ó. Eu falei que o pâncreas produz o suco pancreático. O suco pancreático tem muitas enzimas também. E o fígado produz a bile, que vai ser muito importante para a digestão de gorduras. Mas a bile não é enzima. Grave isso, a bile não é enzima. Ela vai apenas ajudar na digestão de lipídios, na digestão de gorduras. Para resumir tudo o que eu falei, temos aqui o corpo humano, beleza? Perceba que o sistema digestório ele é composto pelo trato digestório e o trato digestório é como se fosse um tubo. Olha aqui, ó, um tubo digestivo. Olha aqui, ó, começa aqui na boca, passa pela faringe. Aqui a faringe está aqui em cima, mais ou menos. Depois da faringe vem para o esôfago. Ó, aqui é o esôfago. Tá vendo? Ó, aqui é o esôfago. Do esôfago vem para o estômago. O alimento, estando aqui, é chamado de quimo, né? Aqui na boca é bolo alimentar. Então, ó, esse bolo alimentar ele passa pela boca, pela faringe aqui, mais ou menos. Depois vem para o esôfago. Vai acontecendo os movimentos peristálticos. É como se estivesse empurrando o bolo alimentar para seguir o sentido que está aqui. Tudo bem? Então, nós temos aqui o quimo. Vai ser passado para o intestino delgado. O intestino delgado ele já está aqui, ó.
Ele começa aqui, ó, com a porção inicial do intestino delgado, chamada de duodeno. O duodeno, ele tem cerca de 25 centímetros, tudo bem? O intestino delgado ele é formado pelo duodeno, jejuno, que tem cerca de 2,5 metros, e o íleo, que tem cerca de 3,5 metros, beleza? Então, o duodeno é a região do intestino delgado que é a menor dos outros dois, tá bom? É a menor. Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso. O intestino grosso seria esse aqui, ó. Olha aqui, o intestino grosso, ó. É aqui, ó. Tudo que eu tô marcando, ó. Intestino grosso, aí depois vem o ânus aqui, no finalzinho, tá bom? E aqui no meio, ó, é continuação do jejuno e do íleo, tá bom? Então, a maior parte do intestino tá toda enroladinha, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E a porção inicial do intestino delgado tá aqui, ó. Beleza? Que é o duodeno. Agora, a maior parte do intestino delgado tá dessa forma aqui, ó. Tá bom? O jejuno e o íleo tá aqui, ó. Belezinha? O finalzinho aqui, ó, é o íleo. Íleo conecta aqui início do intestino grosso, beleza? Aí vem o colo ascendente, que é aqui, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, tranquilinho. Depois vem aqui no finalzinho o ânus. O Enem gosta de interpretação, saber as funções, a fisiologia da coisa, né? A função de determinado órgão. O Enem gosta disso. O Enem gosta de saber as funções das estruturas, dos órgãos, né? Do fígado, do pâncreas, né? Na onde que acontece a digestão de proteínas, que é principalmente lá no estômago, tudo bem? A digestão de carboidratos, que é na boca, né? O que acontece lá no intestino delgado? Acontece a absorção dos nutrientes, tranquilinho? Lá tem as microvilosidades, que aumenta a superfície de contato, né? E ainda assim tendo um maior poder de absorção dos nutrientes. Tranquilinho? O Enem gosta disso. O Enem gosta de saber a função, a fisiologia, o estudo das funções. Belezinha? Agora vamos focar no fígado. Tranquilo? Vamos lá, ó. Temos aqui o fígado, ó. Consegue perceber que essa imagem é uma imagem ampliada desta região? Então, ó, temos o fígado. Olha aqui, ó. Temos o fígado, ó, o fígado. Tudo que está em vermelho tijolo, né, é o fígado. O fígado, ele é separado pelo lobo direito, que é essa região aqui, ó, e o lobo esquerdo. Não precisa saber disso. Só estou dando detalhes. Só detalhes, mas não precisa saber disso. Aqui, mais ou menos abaixo do fígado, temos a vesícula biliar. Se o fígado produz a bile, a vesícula biliar, ela armazena a bile. Tranquilinho? E, ó, a vesícula biliar é essa estrutura mais verde, né? Isso aqui é a vesícula biliar. Tranquilinho? Se a bile está armazenada na vesícula biliar, ela vai ser liberada aonde? Olha aqui, ó. Tá vendo esse ducto, esse tubinho aqui, ó? Ele passa na cabeça do pâncreas. Olha aqui, ó. Ele atravessa a cabeça do pâncreas para entrar no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Então, vamos recapitular. O fígado produz a bile e a bile é armazenada na vesícula biliar. Tranquilinho? E a bile, ela vai ser liberada em um ducto, chamado de ducto colédoco. Ducto colédoco, ok? E esse ducto colédoco, ele vai atravessar a cabeça do pâncreas e vai entrar na porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno. Tudo bem? E para que isso? Quando nós ingerimos lipídios, alimentos têm gorduras. E você sabe que o sistema digestório tem bastante água. Tudo bem? Os lipídios são insolúveis em água. A gente precisa de um agente que atua como se fosse um detergente. E esse agente que atua como um detergente seria a nossa bile. Por quê? Porque a bile, em sua composição, existe os sais biliares, ou também chamado de ácidos biliares. Os ácidos biliares, eles possuem propriedades de detergente. Eles atuam como se fosse um detergente. Se por acaso, em um copo, eu tenho água
e eu adiciono óleo, o que acontece? O óleo ele não se mistura com a água, porque o óleo ele é apolar, a água é polar, belezinha? Então, o óleo é insolúvel em água. Tranquilinho? Como eu disse anteriormente. Se eu jogar o detergente, você vai notar algo surpreendente. Você vai conseguir transformar as gotas maiores de óleo em gotas menores de óleo. Isso é justamente o que a Billy vai fazer. A Billy vai atuar como se fosse um detergente, ok? Imagina outro exemplo. Imagina você lavando uma panela cheia de gordura. E o que você faz para desgrudar essa gordura da panela? Você joga detergente. O detergente ele desgruda a gordura da panela. Então, trazendo aqui para o nosso contexto da digestão, a Billy vai fazer justamente isso. Desgrudar, vai transformar gotas maiores de gorduras em gotas menores, favorecendo a digestão química da gordura. O suco pancreático, ele tem lipase pancreática. Como assim lipase pancreática? Lipase pancreática é uma enzima que digere lipídio e provém do pâncreas, tudo bem? Então, o suco pancreático ele tem muitas enzimas. E uma delas são as lipases pancreáticas. As lipases vão digerir as gorduras que estão ali no duodeno. Tranquilinho? Então, a bile, que possui os sais biliares, vão ajudar a emulsificar as gorduras. E depois que emulsificou as gorduras, vai acontecer a digestão química. As lipases pancreáticas vão fazer a digestão química. Então, você sabe que a bile é um emulsificante. Me dê exemplo, Isaac, me dê exemplo de outro emulsificante. O próprio detergente, o próprio sabão também, tranquilinho? Sem estresse, a bile atua como se fosse um detergente. É como se ela forçasse a mistura, né, entre água e óleo, favorecendo a digestão química de gordura. Como você pode ver, temos aqui o pâncreas. O pâncreas ele vai liberar o suco pancreático aqui no duodeno também. Olha aqui, ó, você percebe o ducto pancreático. O ducto pancreático ele vai liberar o suco pancreático aqui no duodeno. Esse suco pancreático é como se fosse um líquido que tem muitas enzimas, tranquilinho? E essas enzimas elas vão ser jogadas aqui no duodeno para digerir a gordura, o lipídio. E quem vai ajudar na digestão desse lipídio vai ser a bile, que é liberada pela vesícula biliar. Tranquilinho? Então, bora voltar para a questão. Resumindo, nós temos aqui o fígado, bonitinho aqui. E aqui, mais ou menos abaixo do fígado, nós temos a vesícula biliar. Ok? O fígado produz a bile. E a bile ela é armazenada na vesícula biliar, ok? Uma das funções do fígado, regulação metabólica, e tem muitas funções do fígado, tá bom? Muitas funções. Regulação metabólica, ou seja, está relacionada ao nosso metabolismo, né? Regulação hematológica, olha que beleza, hematológica, tem a ver com sangue, né? E a principal, que é síntese e secreção da bile. Tudo bem? Bile atua como se fosse um detergente, ok? Temos aqui a bile. A bile possui em sua composição sais biliares, ou também chamado de ácidos biliares. Por que você fala, Isaac, que a bile possui em sua composição sais biliares ou ácidos biliares? A bile não tem só sais biliares. A bile também tem água em sua composição, a bilirrubina, que é outra substância. Para o Enem, é muito interessante você saber sobre os sais biliares, que são emulsificantes, que atuam como se fosse um detergente. Tranquilinho? A bile é o detergente da digestão. A bile não é enzima. Ela não é enzima. A bile ela vai ajudar as enzimas. Como ajudando? Como ela vai ajudar as enzimas? A bile vai atuar emulsificando lipídios. Vamos ver o comando novamente. Ó. Esses ácidos, ou seja, que são os ácidos biliares, atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios. Esse termo aqui, hidrolisar os lipídios, é atuar como se fosse uma enzima, é quebrar os lipídios
através da água. Eu falei para você que a bile não é enzima. Então, não pode ser letra A, ok? Olha aqui, ó. Células hepáticas. O que são células hepáticas? Hepática vem de fígado, tudo bem? Toda vez que você ouvir o termo hepático, vem de fígado. Então, são as células do fígado, tá bom? As células do fígado vão sintetizar, ou seja, produzir a bile. E a bile vai ser armazenada na vesícula biliar. Quando eu precisar da bile para emulsificar o lipídio, a vesícula biliar vai liberar essa bile no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, ok? Então, a vesícula biliar vai liberar a bile no duodeno para emulsificar o lipídio, facilitando a digestão química da gordura, ok? Hidrolisar os lipídios? Não. A bile não é enzima, como eu falei para você. A bile não é enzima. Hidrolisar os lipídios é quebrar os lipídios através da água, né? E formando ácido graxo mais álcool. Ácido graxo mais álcool forma o lipídio, forma a gordura. Então não pode ser resposta a letra A. Os ácidos biliares ou sais biliares não são enzimas. Vamos ler a letra B. Agir como detergentes? Opa! Agir como detergentes. Olha que beleza, cara. Detergentes. Será que é a resposta? Vamos ler as outras alternativas. Tornar os lipídios anfifílicos. O que são anfifílicos? Anfifílicos possuem a característica de ser polar e apolar. Tá bom? Geralmente, emulsificantes como sabão, detergente, a própria bile, né, os sais biliares, né, eles são anfifílicos. Eles possuem características polares e características apolares. Tranquilo? Mas aqui a questão que está falando de tornar os lipídios anfifílicos. Não, aqui está falando de lipídio, né? Não está falando de sais biliares. Não, nada a ver. Promover a secreção das lipases. Promover a secreção das lipases. Lipases são enzimas que digerem lipídios. Mas os sais biliares vão promover a secreção de lipases? Não. Vai facilitar a digestão química de gordura. Tudo bem? E como ela vai fazer isso? Atuando como detergente. Tá bom? Não pode ser letra D. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Não. Trânsito intestinal? Não. Não. Realmente, é gabarito letra B. Sais biliares vão atuar como detergente, emulsificando os lipídios. Emulsificando os lipídios, eu vou facilitar a digestão química de lipídios. Tudo bem? Através das lipases. As lipases vão fazer a digestão química dos lipídios. E graças à bile, porque a bile vai transformar aquelas gotas maiores de gorduras em gotinhas menores. Tudo bem? Lembra do exemplo lá da panela. Quando eu lavo a panela cheia de gordura, né? Eu aplico o detergente, aí eu desgrudo a gordura ali da panela. Tudo bem? A bile vai atuar desta forma, agindo como se fosse um detergente. Tranquilinho? Então terminou aqui a resolução detalhada, ok? Bora para a resolução mais rápida. Uma resolução mais rápida, a gente sempre tem que começar pelo comando da questão. Sempre começar pelo comando da questão, porque no Enem a gente não tem muito tempo. Então a gente começa pelo comando da questão. Depois a gente lê as alternativas, né, para dar uma ideia do que a questão vai falar. Aí depois a gente lê o texto. Tranquilinho? Vamos lá, ó. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Que ácidos são esses? Vou ler as alternativas. Hidrolisar os lipídios? Está falando sobre lipídios, que são gorduras. Agir como detergentes? Eu sei que o detergente é um emulsificante. Letra C. Tornar os lipídios anfifílicos? Anfifílico é uma característica que é polar e apolar. É polar e apolar ao mesmo tempo. Promover a secreção de lipases. Lipase eu sei que é uma enzima que digere lipídio, digere gordura. Letra E. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Realmente. Está falando de lipídio. Lipídio é uma macromolécula. Se é uma macromolécula, ela vai sofrer o processo de digestão.
Mas será que a questão está falando sobre digestão? Vou ter que ler o texto. Vamos lá, ó. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, falou de absorção, tem que passar pelo processo de digestão. Até rimou, né? Os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Ah, tá. Eu sei que os grandes exemplos de emulsificantes é o sabão, o detergente, os sais biliares. Todos eles são emulsificantes. Vou continuar lendo. Nessa etapa da digestão, é uma questão sobre digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Opa! Eu sei que os ácidos biliares são emulsificantes, eles vão atuar emulsificando os lipídios para depois os lipídios sofrerem o processo de digestão. Interessante. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Ah, tá. Realmente. Se o trato digestório, que é o sistema digestório, possui água, eu sei que óleo, gordura, não se mistura com água. O óleo seria apolar, a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. A água não é semelhante do óleo. Eles não são semelhantes. Interessante. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Que ácidos são esses? Os ácidos biliares, provenientes da bile. Então, esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios? Não. Hidrolisar os lipídios são gorduras. Hidrolisar é quebrar os lipídios através da água. Eu sei que ácidos biliares não são enzimas. Eles vão ajudar a digestão de lipídio. Então, não pode ser letra A. Agir como detergentes faz sentido, porque os grandes exemplos de emulsificantes é sabão, detergente, os sais biliares. Realmente, seguramente, a letra B. Agir como detergente, porque o detergente também é um emulsificante. Ok? Tornar os lipídios anfifílicos? Não, nada a ver. Nada a ver. Anfifílico seria o ácido biliar. O ácido biliar, ele possui característica polar e característica apolar. Por isso que consegue estabelecer como se fosse uma ponte entre o lipídio e a água. Letra D. Promover a secreção de lipases? Não. Ela age como detergente, emulsificando a gordura. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Não, nada a ver. Não é a letra E, não é a letra D, nem C. Realmente, gabarito, letra B. Ok? Esse aqui é um ok, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tranquilinho? Então, até o próximo vídeo. Falou!